Oi, pessoal, tudo bem? Meus cumprimentos a todos. Professor Diego Castro aqui, e hoje a gente vai bater um papo sobre a extinção dos contratos. Essa aula ela tem como objetivo abordar a extinção dos contratos no Código Civil e fazer isso de forma completa, objetiva e esclarecedora. Venham comigo, nós vamos bater um papo dividido em alguns tópicos. Não será um papo longo, a ideia é de que seja um papo objetivo. E a gente vai tratar dos principais temas com a profundidade necessária acerca da extinção dos contratos. Eu vou mostrar para vocês que a gente já tem um rol, nós temos um caderninho estabelecido e a gente vai passar a esse caderno agora. Percebam comigo que nós vamos bater um papo que já está pré-estabelecido. O nosso tema é a extinção dos contratos. Falaremos sobre a finitude do vínculo contratual, as formas normais de extinção do contrato, as formas anormais de extinção do contrato e, para finalizar, bateremos um papo sobre a exceção do contrato não cumprido. Então vamos lá. Tema de hoje: a extinção dos contratos, a finitude do vínculo contratual. Venham comigo, por gentileza, que agora nós vamos bater um papinho sobre a finitude do vínculo contratual. Antes de tudo, nós precisamos compreender que contrato nada mais é do que o vínculo que gera obrigação entre as partes. Então, quando nós pensamos na ideia conceitual de contrato, nós pensamos em pessoas juridicamente vinculadas e obrigadas umas com as outras. Nem sempre, obviamente, ambas com obrigações dentro da relação contratual, mas sempre uma delas haverá, no mínimo uma delas, haverá obrigação com a outra. Mas por que eu começo relembrando essa noção breve de contrato? Porque eu preciso esclarecer que o contrato ele nasce para acabar. Não existe contrato ad eternum. Se você fechar os olhos e tentar lembrar de contratos que duram para sempre, você não vai se lembrar de nenhum exemplo existente. É interessante que um dia um aluno fez uma pergunta muito interessante, que ele disse o seguinte: Ô professor, essa ideia de que o contrato nasce para acabar, mas eu sei de fulano que tem um contrato vitalício com tal empresa. Sim, um vitalício. E chegará ao seu termo final quando a vida de uma das partes acabar, quando a vida do beneficiário, quando a vida de um dos contratantes acabar. Então, o contrato, ele nasce para terminar. Então, a primeira noção que nós precisamos ter em mente acerca dos contratos é de que os contratos, eles nascem para ser finitos. Contrato nasce para acabar. Por isso, o primeiro tópico nosso é a finitude do vínculo contratual. E o contrato ele vai acabar via de regra, não. O contrato ele pode acabar de duas maneiras diferentes. No frigir dos ovos, vocês vão perceber que são mais de 10 maneiras. Mas no olhar mais amplo, os contratos eles podem acabar de forma normal ou de forma anormal. Os contratos eles podem acabar de forma normal ou de forma anormal. E é esse o caminho da nossa aula. Percebam que nós vamos tratar as formas normais de extinção do contrato e logo em seguida trataremos acerca das formas anormais de extinção. E sem delongas, considerando que você pode pausar, voltar, colocar velocidade mais rápida, velocidade mais lenta, eu já passo ao nosso tópico número 2 acerca das formas normais de extinção do contrato. E coisa que eu preciso dizer para vocês nesse momento acerca das formas normais de extinção é o que são essas formas normais. O que seria considerado normal para que um contrato acabe? Que forma de extinção precisa ter para que ela seja considerada uma forma esperada, uma forma normal de extinção do contrato? Sempre será normal a forma de extinção que não desaguar do inadimplemento, do descumprimento. Normal é uma forma esperada, que obedece às cláusulas contratuais, seja pelo cumprimento do contrato, seja pela chegada do seu termo final, ou por outras circunstâncias contratualmente previstas e que não decorram do descumprimento.
do inadimplemento, do desrespeito às cláusulas contratuais. Então, coloquem no caderno, caso queiram, que a extinção normal é aquela que não decorre do inadimplemento. É a condição, perdão, é a extinção decorrente das cláusulas contratuais. Também, a extinção normal ela decorre exatamente do respeito às cláusulas do contrato. E eu vou trazer para vocês as quatro formas normais de extinção dos contratos. Vamos voltar para o nosso caderno. Eu volto para ele, trago o nosso caderno à tela novamente. E, Diego, quais são as principais formas de extinção normal do contrato? Ora, a principal forma normal de extinção é o seu cumprimento. Coloque no caderno. Coloque em cumprimento, pagamento, adimplemento e etc. A extinção mais correta de um contrato é quando as partes cumprem as obrigações que lhes cabem, né? E aí o contrato, uma vez que as partes cumpriram as obrigações que lhes cabiam, esse contrato ele vai se exaurir, ele vai acabar, ele vai ser dado como cumprido e ele acaba, cumprimento. Coloquei todas essas expressões porque nesse contexto elas são expressões que traduzem a mesma ideia. Mas, Diego, o contrato ele pode acabar pelo cumprimento, mas você disse que são mais formas normais de extinção do contrato. De que forma mais o contrato pode acabar? Ele pode chegar ao seu termo final. Imagine o seu contrato da academia, o seu contrato de aluguel, o seu contrato semestral com a faculdade onde você estuda. O contrato, ele pode chegar ao fim também em razão do advento do termo final. Então, coloquem aí, advento do termo final. O contrato ele pode chegar ao fim em razão do advento do termo final. As partes cumpriram suas obrigações e chegou o momento em que contratualmente já há uma previsão de que aquele vínculo se encerrará. E a gente fala aqui do advento do termo final. Percebam que quando nós falamos em extinção normal dos contratos, nós estamos traduzindo a ideia de que ele está acabando pelas suas próprias disposições, de uma forma esperada, que não deságua do inadimplemento. Mas além do cumprimento e do advento do termo final, o contrato pode acabar. Vejam bem comigo que os contratos eles podem ter em suas disposições algumas condições. Por exemplo, a condição resolutiva. E condição resolutiva, lembrando, voltando lá para o primeiro período, é aquela condição, é a cláusula que submete a eficácia do contrato a um evento futuro e incerto. Digo, ixi, tem a ver condição resolutiva com extinção normal do contrato. Condição resolutiva somente vai permitir que o contrato produza efeitos depois que ela acontecer, se essa condição não se fizer mais possível, se ela se frustrar, esse contrato acaba. Porque se ela não tiver condições de acontecer mais, obviamente que não vai haver mais contrato, porque ele não pode produzir efeitos. Vou dar um exemplo, que é um exemplo muito tranquilo de se imaginar. A CBF tem contrato com os times brasileiros e o time que ganhar o Campeonato Brasileiro vai ter direito à premiação. Campeonato Brasileiro 2024, por exemplo. Somente um time vai ganhar. Essa condição resolutiva, ela vai se frustrar 20, para outros 19 times que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A. Espero que o time que ganhe seja, obviamente, o Galo. Então, percebam que se houver frustração da condição resolutiva, lembrando que é a condição necessária para a produção de efeitos do contrato, obviamente que esse contrato também estará extinto de uma maneira normal, porque isso é previsto no seu próprio bojo. Então, vamos lá, frustração, coloquem no caderno, caso queiram, obviamente, frustração da condição resolutiva. Frustração da condição resolutiva.
Mas além do cumprimento, além do advento do termo final, além da frustração da condição resolutiva, vamos pensar no seguinte: o contrato ele pode ter dentro dele também a chamada condição resolutiva, que é aquela cláusula que submete o fim à resolução do contrato a um evento futuro e incerto. Ou seja, o contrato produz efeitos desde o seu início, desde a sua celebração. E a partir do momento em que essa condição resolutiva ela é implementada, há de haver o encerramento dos efeitos do contrato. Pense num contrato de fornecimento de insumos dolarizados. O seguinte, duas pessoas jurídicas ou, enfim, mantêm um contrato de fornecimento de determinado insumo. Insumo que o dólar influencia sobre o preço dele. E eles colocam no contrato que se o dólar alcançar determinado patamar de preço, se o dólar ultrapassar R$ 5,30, R$ 5,50, aquele contrato estará encerrado, porque as partes veem que não haverá viabilidade para a continuidade daquele fornecimento. Então, é uma condição, ninguém sabe se o dólar vai chegar a esse valor, não. É uma condição, um evento futuro e incerto, mas que, se acontecer, vai colocar fim ao contrato. É o advento de condição resolutiva, o implemento da condição resolutiva. Nós podemos pensar que vira para o filho, em um exemplo mais simplório, e diz o seguinte: filho, vou te pagar uma mesada enquanto você não passar no concurso público. Quando o filho passa no concurso público, aquela mesada ela vai ser encerrada. Então, coloquem aí mais uma forma normal de extinção é o implemento da condição resolutiva, da condição resolutiva. Vou fazer só uma correção, que aqui no 3 não é resolutiva, tá, pessoal? É suspensiva. Frustração da condição suspensiva. Me perdoem. Suspensiva. Eu estava escrevendo o tópico número 3 aqui, a terceira hipótese, e já pensando na quarta hipótese. Então, a frustração da condição suspensiva, lembrando, condição suspensiva é aquela em que o negócio só vai produzir efeitos depois que ela acontece, porque ela suspende os efeitos do negócio até que ela aconteça. Se ela não vai acontecer, se ela foi frustrada, o negócio nunca vai produzir efeitos. E a condição resolutiva é aquela que, quando acontece, resolve. Quando ela acontece, ela coloca fim aos efeitos do contrato. Por isso, o implemento da condição resolutiva põe fim ao contrato. Pensa numa extinção normal, voltando à nossa revisão, nós falamos em pagamento, nós falamos em advento do termo final, nós falamos em frustração da condição suspensiva e implemento da condição resolutiva. São hipóteses em que o contrato acaba pelas suas próprias previsões, por aquilo que consta em seu próprio bojo. Por isso são chamadas formas normais de extinção. Mas eu prossigo. Eu disse que o contrato ele também pode acabar por formas anormais de extinção, e é a elas que nós iremos nos dedicar. Eu quero que vocês percebam que o contrato tanto nasce para acabar, que até agora nós já vencemos um terço da aula. Nós vimos uma, duas, três, quatro formas de extinção, quatro maneiras diferentes pelas quais o contrato ele pode chegar ao seu termo final. Se as formas anormais, e nós vamos perceber que tem mais um monte de jeito do contrato acabar. Por causas. E aí é o seguinte: quando nós falamos em causas anormais, eu já passo ao tópico número 3 sem delongas. As formas anormais, elas se dividem em um monte de formas anormais. Mas eu vou subdividir para facilitar o estudo em formas anormais que decorram de causas anteriores ou contemporâneas ao contrato, ou seja, o contrato ele vai acabar de uma maneira normal por algo que já existia antes da sua celebração ou já existia no momento da celebração, ou causas supervenientes, algo que surgiu depois do contrato. Então, nós vamos dividir o estudo das formas anormais de distinção do contrato em causas anteriores ou contemporâneas e causas supervenientes. Eu espero de todo o coração que essa aula esteja sendo útil a vocês, viu? Então, vamos que vamos. Por causas anteriores ou contemporâneas, formas anormais de extinção. Antes mesmo
de analisarmos as formas, as causas anteriores, supervenientes e etc., a gente precisa compreender o que é uma extinção anormal do contrato. Quando a gente pensa em extinção normal, ocorre do inadimplemento. A extinção normal acontece quando o contrato segue o seu caminho normal, seja com pagamento, com termo final, com o implemento da condição resolutiva ou com a frustração da condição suspensiva. Mas a extinção anormal não. Por uma opção das partes por não cumprir ou de algum vício. A extinção anormal, ela vai ela é anormal porque ela não é esperada. Ela não é previamente prevista via de regra. Ela decorre de um vício, ela decorre do inadimplemento, ou ela decorre da decisão das partes de colocarem fim ao contrato. E a gente começa agora as causas anteriores. Então percebam formas anormais por causas anteriores ou contemporâneas. Como é que um contrato acaba? Por formas, por circunstâncias anteriores ou contemporâneas a ele. Pensem primeiro na nulidade, na invalidação, coloquem aí nas invalidades. E para enriquecer esse caderno de vocês, quando a gente pensar em invalidades, coloquem para estudo posterior os artigos 166 a 184 do Código Civil. 166 a 184 do Código Civil. As invalidades, elas são categorizadas como uma causa anormal que acontece antes do contrato. Porque a invalidação, seja pela nulidade ou pela anulabilidade, é algo que já existe ao tempo da celebração. Seja uma incapacidade da parte, uma ilicitude do objeto, não sei que seja uma ilicitude superveniente, mas ainda assim será uma causa normal de extinção do contrato. Então percebam que quando a gente pensa em invalidação do contrato, ela acontece por circunstâncias que existem ao tempo da celebração do contrato. Essa é a primeira causa superveniente, perdão, essa é a primeira causa anterior ou contemporânea, a normal de extinção do contrato. Mas existem mais. Imagine você adquirir um produto que tem um vício redibitório e você optou pela redibição do contrato. Você optou pelo desfazimento. Esse contrato ele está acabando por uma causa anterior, porque o vício redibitório ele pressupõe a existência de um vício oculto ao tempo da celebração de um vício oculto pré-existente. Então, coloquem aí vícios redibitórios. Vícios redibitórios. E os vícios redibitórios, mais uma vez enriquecendo o caderno de vocês, artigos 441 a 446 também do Código Civil. Vejam bem que nós estamos tratando a extinção anormal do contrato por causas que são anteriores a ele ou contemporâneas. Nós já vimos que a invalidação, seja pela nulidade, eu vou até colocar aqui a nulidade ou anulabilidade. Nulidade ou anulabilidade. Tá ficando feia minha letra, mas não paciência, né? Então vamos lá. Irrelevante isso. Os vícios redibitórios, as imagine diferente. Você comprou algo, comprou um terreno, e depois você se tornou evicto, um terceiro, por um ato administrativo ou por uma sentença, tomou de você aquilo que você tinha adquirido e você perdeu aquilo, o objeto do seu contrato. Ora, você sofreu a evicção, também põe fim ao contrato. Então, evicção. Evicção. E para enriquecer mais uma vez, a evicção está prevista nos artigos 447 a 457 também do Código Civil. 447 a 457. Repetindo, redundância didática para que você não se esqueça. Os contratos eles acabam de maneira normal, causas anteriores ou contemporâneas a ele, quando a gente fala da nulidade ou da anulabilidade, quando a gente fala dos vícios redibitórios, quando a gente fala
da evicção, mas neste contrato também pode haver uma cláusula resolutória expressa. O contrato pode fazer em sua redação uma cláusula que estabeleça a extinção do contrato quando houver o inadimplemento da outra parte. Isso é normal, por exemplo, em contratos de aquisição de imóveis, aquisição de terrenos. Olha, se fulano pagar duas prestações, esse contrato vai ser resolvido. Então, a chamada cláusula resolutória expressa. Cláusula resolutória expressa. E quando a gente fala em cláusula resolutória expressa, coloquem aí, para ficar bonito o caderno, 474, primeira parte do Código Civil também. 474, primeira parte. 474, primeira parte. Vejam como são várias as formas de extinção do contrato. E eu já falei de formas normais, de formas anormais. E a cláusula resolutória expressa pode colocar o direito de arrependimento. O direito de arrependimento, que eu vou citar o artigo 420 do Código Civil. O artigo 420 do Código Civil. Voltem para mim, por favor. Eu vou trazer aqui na tela. Vou. Tiozão, que fera em mexer nessa sistemática aqui. Vocês estão vendo? Ele troca de tela. Eu tenho câmera em mim. Tá muito legal isso aqui. Vamos que vamos. Rapaziada, nós estamos falando de extinção dos contratos. Vimos que os contratos nascem para acabar e eles podem acabar de forma normal ou anormal. Normal segue o seu fluxo normal, seja pelo cumprimento ou pelo término normal da sua eficácia. Como basicamente ele acaba normal? Por uma extinção normal. Pelo pagamento, advento do termo final, frustração da condição suspensiva ou implemento da condição resolutiva. Mas o contrato também pode acabar de maneira anormal. E quando a gente pensa na extinção anormal, facilitar o estudo, a gente subdivide em extinção anormal por motivos anteriores ao contrato, que são anteriores ou contemporâneos, né? Se tem as nulidades, anulabilidade ou a nulidade, citei os vícios redibitórios, a evicção, a cláusula resolutória expressa e citei também o direito de arrependimento. E o direito de arrependimento, eu sei que eu passei bem en passant por ele, simples, existe uma cláusula no contrato que permite a uma das partes colocar fim pagando uma multa ou até apenas com uma prévia notificação sem a necessidade de multa. É um término anormal porque não vai desaguar no pagamento. As partes não vão cumprir aquilo que estava estabelecido para o pagamento, mas uma delas vai exercer a faculdade de se arrepender e colocar fim ao contrato. Por isso é uma hipótese anormal. A gente vê o tanto de forma de extinção. Vamos contar quantas são as formas de extinção até agora? Vejam bem que nós já vimos que, eu vou colocar aqui antes e depois, ó, uma forma, duas, três, quatro. Nas invalidades, eu vou colocar 5 e 6, tá? 5 vamos 6, porque a nulidade e a anulabilidade. 7 vícios redibitórios, 8 evicção, 9 cláusula resolutória expressa e 10 o direito de arrependimento. Então, nós já temos 10 formas diferentes de extinção dos contratos. Mas ainda temos a extinção anormal decorrente de causas supervenientes. E quando nós pensamos em extinção anormal em decorrência de causas supervenientes ao contrato, nós pensamos na seguinte circunstância: não tem nada de irregular que nasceu na origem daquele contrato, mas depois da celebração, durante o momento em que o contrato está vigente, acontece algo que leva ao fim do contrato. E é aqui que nós estamos agora. Nós começamos com a extinção anormal dos contratos em decorrência de causas supervenientes. E a primeira delas é a chamada resilição. A primeira forma de extinção anormal posterior, superveniente ao contrato, é a chamada resilição. Tem alguns tópicos pequenininhos aqui dentro com vocês.
algumas coisas dentro da resilição. O que é a resilição? Que é esse negócio com um nome diferente? Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram a expressão resilição. Gente, resilição nada mais é do que a extinção do contrato em decorrência da vontade das partes. Resilição, se quiserem colocar no caderno, é a extinção do contrato em decorrência da vontade das partes. E quando a gente pensa em resilição, existem duas maneiras de ela acontecer, existem duas modalidades. Existem duas modalidades de resilição. A resilição ela pode ser bilateral ou a resilição pode ser unilateral. Se bilateral, obviamente, quando decorrer da vontade de ambas as partes. E essa resilição bilateral ela recebe um nome, distrato. A resilição bilateral ela recebe o nome de distrato. Pense o seguinte: as partes tratam e as partes distratam. Não tem segredo quanto a isso. E resilição unilateral, por vontade de uma só das partes, ela vai ser chamada de denúncia. Ela vai ser chamada de denúncia. É importante ponderar que a resilição unilateral vai acontecer quando a lei admitir ou quando houver previsão expressa no contrato de possibilidade de acontecer. Eu até incluiria aqui na resilição unilateral o direito de arrependimento. Isso aqui é irrelevante, se ele vai ser categorizado nas causas anteriores ou nas causas supervenientes. É só uma classificação pedagógica para facilitar o estudo. Então, imagine o seguinte: você empresta um carro para um amigo e diz assim, fulano, fica com esse carro o tempo que você precisar aí, mas quando eu tiver precisando desse carro, estou te emprestando de graça, eu vou pedir de volta. Você vai denunciar para colocar fim a esse contrato de comodato. É você informar para o sujeito, ó, fulano, estou precisando de volta. Você vai colocar fim a este contrato de maneira unilateral. Então, resilição é a extinção decorrente da vontade das partes. Ela pode ser bilateral ou ela pode ser unilateral. E a grande questão, e que eu vejo cair em provas de concurso, é a forma. Qual a forma pela qual a resilição, perdão, deve acontecer? Coloquem no caderno que a resilição deve acontecer pela mesma forma do contrato. Se o contrato foi escrito, resolução escrita, resilição escrita. Se o contrato foi por escritura pública, resilição por escritura pública. Se o contrato foi mais informal, verbal mesmo, resilição também não vai ter grandes formalidades. Então a resilição ela vai acontecer pela mesma forma da mesma forma pela qual o contrato foi celebrado. Fica lindo esse caderno. Coloquem aí sobre a resilição artigos 472 e 473. O que eu vou fazer com vocês? Nós vamos analisar a redação do contrato, a redação do Código Civil. Na verdade, vamos lá, vou levar para o quadro de vocês o Código Civil para que a gente possa ver. Já deixei pronto, olha só, do distrato. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Essa é a redação do artigo 472, que prossegue a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único, se porém dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Esse parágrafo único pode ser exemplificado da seguinte maneira: você empresta um imóvel para um amigo, algum conhecido seu. Essa é a profissão deles. A pessoa vai lá e faz investimentos, faz um rebaixamento de gesso, coloca móveis planejados, e investindo naquele imóvel. E em seguida você pede de volta.
essa pessoa vai poder falar: opa, calma aí, eu fiz investimento, deixa eu ficar aqui um pouquinho, pelo menos para compensar esses investimentos que eu fiz. E, obviamente, que se não houver um acordo entre as partes, isso vai desaguar no Poder Judiciário. Mas essa é a redação dos artigos 472 e 473. E voltemos então para o nosso caderno. Trago ele de novo à nossa tela e volto para ele, que agora nós já vimos. Ô, gente, vejam bem, nós estamos caminhando nas formas de extinção de uma forma muito, no meu ponto de vista, muito adequada. Nós já vimos as formas normais de extinção, já vimos as formas anormais de extinção. E dentro das formas anormais, já vimos as formas anormais anteriores ou contemporâneas. Agora estamos analisando as causas supervenientes, já vimos a resilição. E eu passo para a segunda causa anormal superveniente, que é a resolução. Nós passamos para a resolução. Resolução do contrato. E eu começo exatamente da mesma forma em que eu comecei a resilição, hein? O que é? O que é esse negócio chamado resolução? Prezados, enquanto há resilição, enquanto na resilição a extinção decorre da vontade das partes, na resolução a extinção decorre do inadimplemento. Quando uma das partes descumpre o contrato, quando ela não atende às disposições contratuais previstas, e a outra, por fim, pode colocar fim à redação não, pode colocar fim à vigência do contrato. Então vamos lá para o nosso caderno de novo, para que a gente possa colocar isso. O que é extinção decorrente do inadimplemento? É a resolução, é a extinção decorrente do inadimplemento. É a resolução decorrente do inadimplemento. Preciso pontuar algo muito interessante com vocês aqui. Resolução, que é a extinção decorrente do inadimplemento, ela pode acontecer de duas maneiras. A primeira forma é se houver no contrato uma cláusula resolutória fixa, prevendo que, em caso de inadimplemento nos seguintes termos, o contrato estará extinto. Mas pode acontecer de um contrato não ter previsão expressa acerca da resolução por inadimplemento. Hipótese em que, interessante, vamos pensar, se o contrato tiver uma cláusula resolutória expressa, desde o momento em que há o inadimplemento, o prejudicado pode, notificando a outra, ser extinto, porque a cláusula resolutória expressa ela tem pleno direito. Mas imagine que o seu contrato não tenha uma cláusula resolutória expressa. Nesse caso, a outra parte inadimplindo, você estaria obrigado a continuar naquele contrato pelo resto da vida, mesmo com a outra parte descumprindo? A resposta é óbvio que não. Porque ninguém se obriga a ficar em um vínculo contratual em que a outra parte está descumprindo, em que a outra parte descumpriu. Por isso, todo contrato, mesmo não tendo uma cláusula resolutória expressa, ele tem uma cláusula resolutória tácita, que diz basicamente o seguinte: ei, se eu descumprir esse contrato, você pode pedir à justiça, ao Poder Judiciário, para colocar fim a esse vínculo contratual. Então, a resolução, que é a extinção por inadimplemento, ela pode decorrer de uma cláusula expressa ou de uma cláusula resolutória tácita. A resolução contratual, ela pode decorrer de uma cláusula contratual expressa ou de uma cláusula resolutória tácita. Lembrando que a tácita ela não está escrita lá no contrato. Diego, qual a importância de saber
essa questão inerente a uma cláusula resolutória expressa ou uma cláusula resolutória tácita? Porque o Código Civil é muito claro. Se houver cláusula resolutória expressa, você não precisa entrar na justiça para colocar fim no seu contrato, porque a cláusula resolutória expressa ela opera de pleno direito. Já a cláusula resolutória tácita depende de interpelação judicial. Você vai ter que entrar na justiça, provar o inadimplemento e pedir ao juiz para desconstituir o seu contrato. Coloquem aí artigo 474 do Código Civil. Artigo 474 do Código Civil, que eu vou didaticamente levá-lo à tela para vocês. Vejam bem comigo. Artigo 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. 475 prossegue. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Veja bem, olha que interessante. A cláusula lesada pelo inadimplemento, você não é obrigado a ficar preso nesse vínculo, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Você está em vínculo contratual. Descumpriram esse vínculo contratual. Você pode pleitear a extinção do contrato mais perdas e danos, ou você pode pedir ao judiciário para obrigar a parte a dar cumprimento a esse contrato. E ainda assim, se tiver experimentado algum prejuízo, mesmo nessa hipótese de exigir o cumprimento do contrato, você também pode exigir as perdas e danos. Então, nós vimos a resilição, o distrato e a denúncia, e vimos também a resolução. Agora a gente passa por uma outra circunstância muito interessante, que eu gosto muito de abordar. Eu volto para o nosso caderno, que é dentro de resolução. Nós precisamos chamada resolução por a chamada resolução por. Peraí que deu um tiltzinho aqui. Resolução por onerosidade excessiva. É a resolução por. Peraí, deu uma zica aqui, mas a gente vai corrigir, vai ficar de boa. É a resolução por onerosidade. Acho que o quadro ele deu um. Ah, agora voltou. Não, tá? O quadro deu uma zica aqui, nós vamos ficar sem ele, paciência. A não ser que ele resolva voltar. Vou minimizá-lo aqui, voltar, vamos ver o que que dá. Mas se bem que ele nem estava na tela, na verdade, né? Então vamos lá, vou voltar com esse quadro para. Ah, não voltou, ele está na tela sim, desculpem. Vamos voltar para o quadro. Resolução por. Ah, voltou. Por onerosidade excessiva. Resolução por onerosidade excessiva. E aqui, antes de falar da resolução por onerosidade excessiva, vocês. Isso. Bem, imagine a seguinte circunstância. Você celebra um contrato de trato sucessivo. Ele não vai se exaurir naquele momento da celebração. Lembrem-se que, quanto ao momento de execução, ao momento de cumprimento, os contratos eles podem se subdividir em execução instantânea, diferida ou continuada. Os contratos de execução diferida ou continuada são aqueles em que existe um lapso temporal entre a celebração e o momento do cumprimento. Perceba, o contrato ele se prolonga no tempo. Essa resolução por onerosidade excessiva, ela parte do pressuposto de que as condições de celebração do contrato se modificaram após a celebração. Por isso, é uma causa normal superveniente. Imagine que você celebrou um contrato X. Depois que você celebrou, aconteceu uma guerra da Ucrânia, da Rússia, o seu país entrou em guerra, uma pandemia, que maluquice, um caso. Olha só que bacana.
Que curioso. Uma situação superveniente ao tempo de celebração do contrato, que de alguma maneira tornou aquele contrato muito oneroso para uma das partes, seja pela disparada do preço de alguns insumos, ou seja, por qualquer outra circunstância, ou até mesmo porque o lugar foi bombardeado, enfim. O que eu quero que vocês percebam é que as partes celebram um contrato dentro de um contexto específico. Pode acontecer nos contratos de execução diferida ou de execução continuada que esse contexto mude em decorrência de fatos imprevisíveis e supervenientes que, de alguma maneira, modifiquem aquele equilíbrio contratual, criando onerosidade excessiva para uma das partes e também uma certa vantagem para a outra. Nesses casos, a parte prejudicada pode pleitear no judiciário que coloque fim àquele contrato. É o Código Civil de 2002 abraçando a chamada teoria da imprevisão, que é colocada exatamente na circunstância de uma circunstância posterior ao contrato mudar o contexto, fazendo com que aquele contrato se torne excessivamente oneroso para uma das partes. Olha que interessante. Presume-se que nos contratos de trato sucessivo, de execução diferida ou continuada, o que vai ter a obrigatoriedade dele, o pacto da sunt servanda, é a manutenção do texto em que aquelas partes se obrigaram. Porque se algo criar onerosidade excessiva para uma das partes, mantê-la obrigatoriamente naquele vínculo seria desrespeitar o equilíbrio material que busca-se, a justiça que se busca no bojo de um contrato. Então vamos voltar para o nosso quadro. Agora eu quero trabalhar com vocês dentro da onerosidade excessiva. Deixa eu voltar aqui. Isso, voltei para o quadro. A onerosidade excessiva, eu quero que vocês coloquem no caderno os artigos 478. Quero que coloque os artigos 4, 7 e 8. Voltou o tiltzinho aqui no quadro. Tem que minimizar. Vamos ver aqui. O que está acontecendo nesse quadro? Mas eu tenho certeza que isso não está prejudicando o andamento da aula, não. A resolução por onerosidade excessiva ela é prevista nos artigos 478 a 480 do Código Civil. E pensar em resolução por onerosidade excessiva, eu quero que você leve em conta alguns pressupostos, que eu vou colocar também, faço questão de colocar aqui no quadro. Quando você pensar em resolução por onerosidade excessiva, pense em contrato de execução diferida, contrato diferido ou continuado. Pense em um contrato que dura um tempo, que ele não é uma compra e venda à vista. Pensem num fato superveniente e imprevisível, acontecimento imprevisível e superveniente, acontecimento imprevisível e superveniente, ou seja, ele tem que ser depois do contrato. Ah, Diego, mas o contrato, a parte está querendo extinguir que o valor do dólar oscilou. Não, o dólar por si só, a não ser que tenha uma causa subjacente, uma guerra, uma pandemia, a variação do dólar, por exemplo, não é imprevisível, porque é normal do dólar variar o preço. E esse acontecimento imprevisível e superveniente, ele tem que criar onerosidade excessiva. Ele tem que criar onerosidade excessiva. Vejam que não é simples. Ele tem que criar onerosidade excessiva. Então, estamos falando de um contrato de trato diferido ou continuado, um acontecimento imprevisível e superveniente que crie onerosidade excessiva para uma das partes. Ficar mais tranquilo. Nós vamos ler lá no nosso quadro o que o código diz acerca da onerosidade excessiva. Nosso quadro já está na tela.
Vou me dirigir a ele. Vamos lá. Artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com vantagem extrema para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Mas tem uma observação importantíssima no artigo 479, que a resolução ela pode ser evitada se a parte que está sendo beneficiada, olha, se o réu se oferecer para modificar equitativamente as condições do contrato. Isso significa que, na seguinte circunstância, uma dificuldade, imagina uma praga inesperada e que nunca tinha acontecido em um fornecimento de sacas de feijão, sacas de arroz. Inesperado. Não estou dizendo de pragas que já existiam e que aconteceram por falta de cautela. Aquelas sacas. Seguinte, vamos diminuir, vamos postergar esse contrato, vamos readequar as parcelas. Nesse caso, quando o credor se dispuser a ver novamente o reequilíbrio contratual, isso aí vai desaguar naturalmente na continuação do contrato, até pelo princípio da continuação dos contratos. Então, a parte que está excessivamente onerada, ela pode pedir judicialmente a extinção, mas o réu, o beneficiado, o credor, ele pode readequar, ele pode se dispor a readequar, hipótese em que ele evitaria essa extinção do contrato. Então, 478 a 480, 478 a 480, eu vou trazer novamente para o nosso caderno. Perfeito, voltou para o nosso caderno. Só que veja bem, vamos que algumas circunstâncias. Vamos voltar para o nosso quadro. Caramba, olha como esse quadro está ficando bacana. Ele está ficando completo, na verdade, modéstia à parte. Vamos continuar contando? Já tínhamos, ó, vamos lá. Causas normais de extinção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 com a resilição. 11 com a resilição. Eu vou minimizar e voltar, que ele está voltando. 11 com a resilição. 12 com a resolução. E aí eu vou fazer o seguinte: dentro de resolução, eu quero fazer dentro de causa superveniente, vocês vão fazer um favor para mim. Na verdade, não. Nós vamos fazer uma observação interessante aqui. Voltem as invalidades e coloquem que, tecnicamente, o nome. Olha que legal, a ação que vai romper o contrato. O contrato, quando ele é rompido por uma invalidade, ele foi rescindido. Então, usa-se o termo rescisão. Quando o contrato é rompido por alguma invalidade, utiliza-se a expressão rescisão. E voltou a dar um defeitinho aqui. Esse quadro eu vou ter que achar um quadro melhor para utilizar. Esse da Microsoft ele está dando muito. Não está legal. Usa-se a expressão rescisão. Deixa eu minimizar. Vou voltar aqui. Voltando para o quadro. Utiliza-se a expressão rescisão. Agora, se ele não resolver voltar, também nem tem problema, que ele já está no final da aula, mas eu acho que ele volta. Volta nada. Deu tipo mesmo. Paciência. Paciência. Deixa para ler esse quadro. É uma pena, porque ele estava ficando muito bonitinho. Uma pena, viu o seu quadro da Microsoft? Bom, paciência, vamos lá. Quando o contrato é por invalidade, utiliza-se o termo rescisão. O contrato foi rescindido por alguma invalidade. E a outra observação que eu quero colocar é a forma superveniente de extinção dos contratos, coloquem aí, que é a morte de uma das partes. Nos contratos personalíssimos. Imagine que você contratou um cantor para tocar na sua festa, para cantar na sua festa, ele morre.
Esse contrato automaticamente estará rescindido, porque ele é personalíssimo. Coloquem aí a OBS de que nos contratos personalíssimos também haverá a extinção como uma decorrência da morte. Pô, tô chateado com esse quadro ter dado zica logo no finalzinho da aula, mas paciência. Enfim, fecharmos a nossa aula. A exceção do contrato não cumprido. Exceção do contrato não cumprido, que é o seguinte. Veja que interessante. Eu vou voltar agora para mim, porque já temos 50 minutos de aula. Caraca, vamos que vamos. Paciência. Não, estou dando uma apanhada aqui da tecnologia, não. Não fiquem chateados comigo. Exceção do contrato não cumprido. Vínculo contratual. Descumpriu. Normalmente, a regra é que você pode exigir que a prestação dela, a obrigação dela. Mas há uma exceção, que é quando você também não cumpriu o contrato. Então, a parte inadimplente não pode exigir o cumprimento da outra parte. Se você está inadimplente com a sua parte contratual, você obviamente não vai poder pedir o cumprimento da parte da obrigação relativa à outra parte. E na exceção do contrato não cumprido, coloca assim, a parte inadimplente não poderá exigir o cumprimento das obrigações da outra parte no contrato. E para ficar lindo esse caderno, vou tentar aqui colocar a exceção do contrato no cumprido, artigos 476 e 477. Não deu, mas paciência. Oh, que decepção. Quadro da Microsoft. Trocá-lo-ei, viu? Vou usar outro quadro branco a partir de agora, porque esse da Microsoft não está legal para mim. Pessoal, ufa, caramba, quase uma hora de aula. Espero que de alguma forma essa aula tenha. Isso também nem estava com um quadro na tela. Espero que de alguma forma essa aula tenha ajudado vocês nos estudos que vocês vão agora, provas, concursos, enfim, ou apenas uma atualização. Para relembrar, eu vou voltar para o nosso quadro branco aqui, ainda que eu esteja meio chateado com ele, eu vou voltar para ele para a gente fazer uma revisão final aqui. Ele não ficou legal nesse final, mas deixa para lá. Vamos relembrar nosso trajeto. Nós tratamos alguns temas. Nós trabalhamos a finitude do vínculo contratual, as formas normais e as formas anormais de extinção. Gente, muito. Se você chegou até aqui comigo, você chegou até aqui comigo, muito obrigado pela atenção. Espero tê-lo ajudado. Compartilhe esse vídeo com os amigos aí, manda nos grupos, enfim, que é uma forma de disseminar o conhecimento. Isso é muito legal. Eu nem peço like, porque afeto a gente não pede, a gente recebe de maneira voluntária. Gente, um grande abraço a todos, fiquem bem. Um beijo do professor Diego.